Descubra o milagroso caminho de Timóteo, o jovem que foi transformado pela voz do apóstolo Paulo no terceiro ano de Joaquim, enquanto a cidade de Listra fervilhava em seu cotidiano. Um jovem chamado Timóteo, nascido de mãe judia temente a Deus e pai grego, se via preso em um conflito interno de identidades. Ouvindo as histórias sagradas de sua mãe sobre o Deus de Israel, sempre sentia a presença dessa verdade vibrando em seu coração. Entretanto, a ousadia e a sabedoria do mundo helenístico, que seu pai tão bem representava, sussurravam promessas de conhecimento e poder que também o atraíam. Assim, crescia Timóteo, um jovem dividido entre essas duas culturas, sentindo-se cada vez mais confuso sobre sua verdadeira identidade e propósito espiritual. Foi em um dia comum, cercado pela polifonia da cidade, que um rumor começou a circular. Um homem chamado Paulo, que havia sido transformado em Damasco, estava pregando sobre um novo caminho de redenção. A curiosidade despertou em Timóteo, e ele, impulsionado por um desejo crescente de resposta, decidiu se aproximar da multidão que se reunia para ouvir Paulo. O ar estava carregado de expectativa e emoção. Ele viu Paulo, um homem de aparência simples, mas cujos olhos brilhavam com a paixão de um chamado divino. E naquele instante, enquanto Paulo proferia as boas novas de Cristo com fervor, as palavras penetraram na alma de Timóteo, como um raio de luz que dissipa as sombras. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Os olhares de Paulo e Timóteo se cruzaram, e ambos sentiram uma conexão inexplicável, como se Deus estivesse unindo seus caminhos. Percebendo o potencial do jovem, Paulo fez um convite audacioso: venha, junte-se a mim na missão de espalhar as boas novas. No entanto, a voz que falava de liberdade e novo começo apresentava um dilema para Timóteo. Ele precisava ser circuncidado, um ato que exigia que ele se submete à tradição para ser plenamente aceito entre as comunidades. Um sacrifício que assolou seu coração, mas que ele sabia que poderia abrir as portas de um ministério significativo. Enquanto seguia Paulo em sua jornada missionária, Timóteo encontrou montanhas de desafios, inclusive em Filipos, onde eles foram violentamente perseguidos e aprisionados. Enquanto observava seu mentor sofrer, sentiu a dor e a injustiça que ecoavam pelas paredes da prisão. Mas foi em meio à escuridão que o céu se abriu. Paulo e Silas começaram a louvar a Deus, orando e cantando hinos de adoração. Timóteo, ao ouvir aqueles sons ressoando com fé e esperança, percebeu naquele momento que a verdadeira força do discipulado estava na alegria do Senhor, mesmo em tribulações. Quando um terremoto abalou a prisão, as correntes que o prendiam se quebraram, e o carcereiro, tomado pela cenografia de libertação, implorou por salvação. A transformação que Timóteo testemunhou naquela noite o levou a refletir sobre seu próprio chamado. A jornada apenas começara, e a voz de Deus estava agora mais clara, mas ele ainda tinha muito a descobrir sobre seu propósito na grande narrativa do Evangelho. Com um coração aquecido pela certeza que Emanuel estava com eles, ele seguiu adiante, sabendo que grandes coisas estavam por vir. Enquanto Timóteo se unia a Paulo e Silas em sua jornada missionária, um novo capítulo se desdobrava diante deles, repleto de desafios e revelações. Após a libertação miraculosa da prisão em Filipos, a fé de Timóteo fervia como fogo, e seu espírito ansiava por mais. Ele não apenas via a mão de Deus agindo em milagres, mas também experimentava pessoalmente o poder da oração e da adoração. O trio prosseguiu em sua missão, atravessando cidades e aldeias. Em cada lugar, Paulo pregava sobre o reino de Deus, e Timóteo aprendeu a observar as reações das pessoas. Em algumas, havia recepção calorosa, em outras, feroz oposição. Certa manhã, em Tessalônica, enquanto Paulo falava na sinagoga, Timóteo sentiu a tensão no ar. O desejo de intensificar seu ministério o guiava, mas a hostilidade que enfrentavam lhe causava incerteza. Estamos proclamando a vida verdadeira e a luz eterna,
refletiu Timóteo consigo mesmo, lembrando-se das palavras escritas no Salmo 56:3, em algum tempo eu temerei, em ti confiarei. Uma semente de coragem brotou em seu coração, mas assim que Paulo terminou suas palavras, uma turba enfurecida iniciou uma rebelião, questionando a autoridade dos apóstolos. Durante a confusão, Timóteo percebeu o olhar determinado de Paulo. Não podemos retroceder agora. O esposo da noiva não nos abandonará nas trevas, Paulo exclamou, como um valente soldado na batalha. E foi ali, em meio ao caos e ao clamor da multidão, que o jovem viu a fé de seu mentor se cimentar em ações. Ele agarrou firmemente a mão de Silas, e juntos, eles ajudaram Paulo a se afastar da fúria enfurecida. Depois de escapar para Bereia, a atmosfera era diferente. Timóteo e os irmãos ali se reuniram com prontidão, examinando as Escrituras para saber se o que Paulo pregava estava de acordo com a verdade. A disposição do povo beriano trouxe refresco ao coração de Timóteo, que viu a importância da busca contínua por sabedoria nas verdades sagradas. Contudo, mesmo ali, a sombra da adversidade logo se abateu. Os opositores de Tessalônica vieram até eles, incitando agitação e descontentamento. Timóteo testemunhou mais uma vez como a luz da verdade era frequentemente seguida por escuridão. Enquanto a jornada através destas provações se desenrolava, Timóteo começou a sentir o peso do que significava ser parte da missão de Paulo. Ele começou a questionar não apenas a sua identidade, mas o significado de seu chamado. Em várias noites, em oração, ele buscava uma confirmação de Deus. Senhor, por que me escolheste? Qual é o meu papel em tudo isto? Foi durante uma dessas noites de busca que a resposta chegou suave, mas impressionantemente clara como a brisa que soprou suavemente na face de Elias. A leitura dos profetas se fez viva em seu coração, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te reme, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu, Isaías 43:1. O sentimento de propósito e pertencimento começou a preencher a alma de Timóteo, enquanto a compreensão do grande plano de Deus para sua vida se desdobrava. Ele percebeu que seu papel não era apenas o de um seguidor, mas que ele mesmo estava sendo preparado para se tornar um agente de transformação. Havia, porém, uma culminância que ainda não compreendia plenamente. Em meio a lágrimas de gratidão e profundo anseio por sabedoria, Timóteo ergueu seu olhar para o céu, sentindo o peso da missão que ainda estava por vir. A voz do Senhor ressoou em seu ser, e ele sabia que não era simplesmente um assistente de Paulo, mas um jovem de fé chamado para um propósito maior. Enquanto se dirigiam a Corinto, onde sabiam que as tempestades de desconfiança e imoralidade estavam prestes a ser enfrentadas, uma nova expectativa pairava sobre o grupo. Timóteo, agora repleto de determinação, sabia que a jornada estava longe de terminar e que Deus tinha um plano soberano que estava prestes a se revelar, um plano não apenas para ele, mas para todos que se reunissem em torno do nome de Jesus. Uma última pergunta dançava em seu espírito: qual seria o próximo passo que Deus preparara em sua soberania? Enquanto Paulo, Silas e Timóteo se aproximavam de Corinto, o som vibrante da cidade ecoava em suas almas, uma cidade conhecida por sua riqueza, comércio e também pela imoralidade. À medida que cruzavam as ruas agitadas, Timóteo sentia uma mistura de expectativa e apreensão. Ele sabia que sua fé seria testada largamente ali. Corinto era um centro de idolatria, onde muitos corações estavam cauterizados pela adoração a deuses estranhos. Timóteo observou as estátuas majestosas erguidas, ornadas, mas sem vida. A visão encheu seu espírito com um ardente desejo de compartilhar o Evangelho, uma urgência brotando dele. Como podemos trazer luz a tantas trevas? Pensou. Como a verdade poderá romper as paredes da idolatria e do pecado? Foi em uma dessas reflexões que, na sinagoga local, Paulo começou a ensinar. Com fervor, ele proclamava o nome de Jesus, fazendo ecoar a mensagem de salvação, como se cada palavra fosse uma flecha lançada ao coração dos ouvintes. Timóteo ouvia atentamente, prestando atenção às respostas da congregação. Alguns eram convencidos, mas outros exprimiam dúvida e desdém. Enquanto Paulo falava, um homem se levantou. Era um líder da sinagoga, conhecido por sua autoridade e influência. Tu tentas nos enganar com histórias de um homem crucificado? Afinal, quem poderia seguir um tal insensato?
Sua voz ressoou entre os presentes, espalhando murmúrios inquietantes. Timóteo sentiu o ar ficar pesado, e o sentimento de preocupação tomou conta de sua mente. Seriam eles apenas mais um grupo de falsos mestres a serem silenciados? Paulo, no entanto, não vacilou. A coragem transparecia em seu olhar. Não tema, disse ele a Timóteo em particular, enquanto o homem se acercava. O Senhor é nossa luz e nosso auxílio, e até mesmo as trevas tremem diante dele. A declaração de Paulo era um lembrete da verdade que Timóteo já conhecia. Ele lembrou-se de Salmo 27:1, que diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Uma onda de coragem substituiu a dúvida em seu coração. A conversa seguiu com uma intensificação de insultos, mas a emoção fervilhante em cada palavra de Paulo não falhou em despertar a esperança. A presença do Espírito Santo era palpável, como um sopro de vida. Em meio à luta, ficou claro para Timóteo que Deus tinha um plano, um modo de transformar aqueles corações endurecidos. E assim, Deus começou a mover-se. Um grupo começou a se juntar a eles, pessoas de várias origens, cujos corações foram tocados. Entre eles, estava um homem chamado Crispo, o próprio líder da sinagoga que um dia havia se oposto. Ele se ajoelhou, buscando perdão e verdade. Eu quero seguir o Deus verdadeiro, clamou, enquanto lágrimas escorriam de seus olhos. Timóteo percebeu que a mudança estava começando. A cidade alimentava a fé dentro dele, e ele se viu se perguntando, seria esta a resposta à minha busca? Um novo rebanho sendo formado a partir do nada? Os dias passaram, e a pequena comunidade começou a florescer, mas as oposições não cessaram. Os inimigos ao redor de Corinto montaram um plano para desacreditar Paulo, incitando revolta. O grupo enfrentava não só a brutalidade da rejeição, mas também a pressão interna do próprio medo. Numa noite, enquanto oravam juntos, Timóteo percebeu que apesar do medo, havia uma centelha de conforto no meio da tempestade. A voz eterna de Deus ecoou em seu espírito: Não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Com cada desafio, a dúvida se dissipava, e em seu lugar crescia uma fé mais forte. O jovem começou a entender que sua missão transcenderia a simples oposição, ele seria parte do plano divino de resgatar Corinto. Mas justo quando a comunidade começava a se estabelecer, uma nova sombra se olhava ao longe. Um antigo profeta, apóstolo de ídolos, chegou à cidade, planejando provocar a discórdia. O coração de Timóteo disparou ao reconhecer que a batalha espiritual ainda estava longe de terminar. Enquanto a noite envolvia Corinto, um pensamento cruzou sua mente: como Deus se revelará agora? Quais serão os desígnios e revelações que aguardarão por nós? Era evidente que a jornada apenas começara, e o grande plano soberano de Deus estava prestes a se desenrolar em formas imprevisíveis. Os dias em Corinto tornaram-se cada vez mais sombrios. A chegada do profeta idolátrico, com sua eloquência sedutora e promessas de benesses terrenas, rapidamente dividiu a cidade. Timóteo, angustiado, caminhava pelas ruas repletas de ouvires ingratos e rituais pagãos, a presença do inimigo pesando sobre cada esquina. Ele sentia que as trevas se aproximavam, a batalha espiritual intensificando-se ao seu redor. À medida que os cultos a deidades estranhas atraíam a multidão, a pequena comunidade de crentes que se formara ao redor de Paulo e Silas enfrentava uma crise. O impacto das palavras que antes haviam trazido esperança começou a desvanecer-se, como em um eco distante. O jovem, rodeado por amigos, tentava ser a voz da fé. Precisamos nos unir em oração. O Senhor é nossa fortaleza, exclamou, mas procedimentos ardilosos e questionamentos sobre a credibilidade dos seus líderes enfraqueciam seu ânimo. Foi numa tarde ensolarada, quando a luz ainda preenchia a cidade, que Timóteo, tomado pela impressão do Santo Espírito, resolveu visitar o mercado. Ali, encontrou pessoas imersas em discussões acaloradas sobre assuntos terrenos, abrangendo as promessas vazias de riqueza e poder divino. Um sentimento de tristeza imensa inundou seu ser, estas almas desesperadamente precisavam da verdade. Dentro de si, uma convicção ardia: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31.
Ele teve então um encontro com Luciana, uma jovem que costumava frequentar a sinagoga e que agora se mostrava atraída pelo profeta, encantada pelas promessas de libertação material. Conversando, Timóteo soube que muitos a consideravam uma voz de influência. Com delicadeza e fervor, ele a desafiou: Luciana, não é a salvação que tua alma anseia? O poder do verdadeiro Deus não é este, mas é a transformação do coração. Ela hesitou, os olhos cheios de dúvida, e ele implorou para que considerasse as palavras de Jesus. Recorde-se das Escrituras que diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2:32. Um brilho de verdade começou a surgir nos olhos de Luciana, mas a pressão externa a esmagava. Timóteo precisava de um plano, algo que se fosse eficaz para derrubar as muralhas de dúvida e idolatria que afligiam a cidade. Movido pela inspiração divina, ele decidiu reunir a comunidade em oração e jejum, buscando sabedoria. A noite caiu, e numa esquina isolada, ao redor de uma fogueira, homens e mulheres se reuniram em unidade. Timóteo, em meio a eles, levantou sua voz a Deus, clamando por uma intervenção. O Espírito Santo começou a mover-se, e em meio às súplicas, uma visão implacável invadiu sua mente, uma grande luz estourando como um relâmpago sobre Corinto, trazendo um novo começo. Nos dias que se seguiram, o jovem encontrou coragem. Ele percorreu a cidade, pregando nas ruas, falando do amor de Cristo, do poder da redenção e da verdadeira liberdade. O apóstolo Paulo, observando com atenção o fervor de Timóteo, percebeu o crescimento da fé no coração do rapaz e se uniu a ele nas pregações. No entanto, a oposição não tardou a apresentar-se. O profeta ídolo, percebendo a perda de adeptos, armou uma retaliação contrária ao Evangelho. Ele iniciou uma perseguição, instigando a violência contra os seguidores de Cristo. Mas Timóteo não se deixou abalar. Em um culto com a comunidade, ele declarou: nós somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Enquanto a tensão subia, uma nova mentira foi semeada no seio da igreja: o Evangelho é apenas mais uma religião entre muitas. Timóteo ficou em silêncio e buscou no Senhor sabedoria, lembrando-se de que não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Na escuridão que se aproximava, a luz estava prestes a brilhar de maneira esplêndida. Certa noite, quando tudo parecia perdido, uma manifestação sobrenatural ocorreu. Uma chuva torrencial começou a cair, mas em meio à tempestade, um brilho irrompeu no céu, desenhando o formato de uma cruz. As pessoas, aterrorizadas, saíram de suas casas, e um murmúrio crescente começou a se espalhar. O próprio Senhor estava se manifestando de maneira poderosa. A um chamado de Deus, Timóteo preparou-se para uma nova jornada que buscaria desvelar a verdadeira luz em Corinto. Enquanto se dirigia à sinagoga, um pensamento profundo reverberou em seu ser: quais serão as promessas que se cumprirão agora? O plano soberano de Deus começara a florir em suas visões. A batalha permanente levava a um clímax onde fé e coragem se tornariam as chaves para a transformação. Assim, o jovem esperou, sua alma vibrando pela expectativa do que estava por vir. Qual será o próximo ato de Deus na história de Corinto? O que mais ele deseja nos revelar? A manhã seguinte surgiu repleta de nuvens escuras, como se o céu estivesse em sintonia com os corações aflitos de Corinto. Embora o temor ainda pairasse na cidade, uma nova esperança começou a brotar no coração de Timóteo. Ele não era mais apenas um observador, mas agora um participante ativo na obra do Senhor, um porta-voz da luz em meio à escuridão. Com determinação, ele se preparou para o que poderia ser o dia que mudaria o curso das coisas. Enquanto caminhava em direção ao mercado, ele sentiu a urgência de agir. Era hora de reafirmar a mensagem de salvação que Paulo lhes ensinara. Ao entrar na praça central, onde as vozes animadas daquelas que discutiam riquezas e poder ecoavam, Timóteo levantou sua voz acima do ruído. Povo de Corinto, ouçam! O verdadeiro Deus se revela em Jesus Cristo. As palavras fluíram como um rio poderoso, e um murmúrio de curiosidade e desconfiança começou a surgir entre a multidão. Um grupo de seguidores do profeta ídolo começou a se agitar, mas Timóteo não se deixou intimidar. Ele lembrou-se das Escrituras, e com o Espírito Santo guiando, proclamou: assim como o Senhor disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12.
Neste momento, uma onda de ansiedade passou pela multidão contraditória. Aqueles que haviam se afastado da verdade pararam para escutar. A resposta do povo foi mista. Alguns começaram a se aproximar, intrigados pela eloquência e paixão que o rapaz transmitia. Entre eles, estava Luciana. Ao ouvir as palavras, seu coração se agitava. Timóteo, tu falas com tanta convicção. Poderia o que dizes ser verdade? Sua voz revelava não só dúvida, mas um desejo ardente por respostas. Com esperança renovada, Timóteo respondeu, sim, Luciana. O Senhor é bom, e Ele deseja que ninguém se perca. Somente nele encontramos verdadeira vida e propósito. O fervor que brotava de sua própria fé começou a contagiar aqueles que o cercavam. Mas logo, a voz estridente do profeta ídolo cortou o ar. Ele estava à frente de seus seguidores, expressando ira e desprezo. Essas palavras são veneno. O que vocês estão ouvindo é uma farsa. A multidão dividiu-se, parte se voltando para os dois lados da disputa, mas Timóteo não hesitou. Ele sentiu que uma batalha se desenrolava não apenas entre homens, mas entre luz e trevas. Com coragem que somente Deus poderia conceder, ele declarou em alta voz, mas a verdade deve prevalecer. Pois está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A cada palavra proferida, a tensão aumentava, e a atmosfera pesada começava a mudar. Foi em meio a esse clamor que, de repente, um estrondo ecoou do céu. As nuvens escuras que se acumulavam começaram a se dividir, e um raio brilhante de luz atravessou a escuridão, iluminando a praça em uma manifestação gloriosa do Senhor. A multidão ficou em silêncio, atônita diante da evidência da presença de Deus. Timóteo, tomado pela unção divina, percebeu que não era apenas ele quem falava, mas o próprio Espírito Santo estava usando suas palavras como espada. Todos vocês que buscam por significado, venham! O Salvador está perto. A cada agregado que se juntava, a luz da verdade estava sendo exposta e a semente de fé brotava. Porém, quando a vitória parecia iminente, uma nova sombra se aproximava. O profeta ídolo, numa tentativa desesperada, convocou uma multidão furiosa contra os seguidores de Cristo. A iminência de ataques tornava-se palpável. O plano soberano de Deus estava em movimento, mas o preço a pagar ainda era incerto. Enquanto as trevas cresciam e o conflito à vista, Timóteo se lembrou de outra escritura: no mundo, vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Ele sabia que a luta não era somente física, mas espiritual. O desafio estava apenas começando, e o que o Senhor tinha reservado para aquela cidade estava prestes a ser revelado. Com determinação renovada, o jovem tomou a mão de Luciana, e juntos eles se prepararam para enfrentar a tempestade que se aproximava, gratos por cada revelação que Deus ainda tinha a oferecer. O clamor que ecoava era: qual seria agora a resposta divina em meio ao caos? Enquanto o sol se escondia atrás das nuvens, uma tensão palpável pairava no ar. O coração de Timóteo pulsava não apenas com seu fervoroso desejo de testemunhar a verdade, mas também com o peso da responsabilidade que agora repousava sobre seus ombros. A multidão, dividida entre a esperança e a fúria, olhava para ele como se fosse a luz que poderia guiá-los em meio à escuridão. Levantei minha voz em nome de Jesus, e muitos ouvem, pensou Timóteo, lembrando-se das palavras de Paulo: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. Ele sentiu que aquele momento era uma encruzilhada. Com fé renovada, respirou fundo e se voltou para Luciana, que estava ao seu lado com um semblante ansioso. Temos que impedir que a verdade se perca entre os gritos de desespero. Precisamos unir aqueles que têm sede de esperança, disse ele, olhando nos olhos dela. Com um aceno grave, Luciana concordou, e juntos começaram a interceder pela multidão, clamando silenciosamente ao Senhor que tocasse os corações. De repente, a voz do profeta ídolo cortou o ar mais uma vez. Se algum de vocês é sábio, que venha e desafie estas palavras. O verdadeiro Deus se revelará com poder. Aqueles que estavam prontos para se desviar da verdade começaram a avançar, liderados por uma fúria cega. Timóteo sentiu uma onda de medo e hesitação passar por ele, mas então se lembrou que o Senhor não nos deu um espírito de timidez, mas de poder, amor e autocontrole.
2 Timóteo 1h07. Ele se pôs de pé novamente, e antes que pudesse pensar, as palavras jorraram de sua boca. A verdadeira sabedoria é aquela que vem do alto. Ao invés de nos revoltarmos, devemos buscar a paz e a compreensão. Seu apelo trouxe um momento de pausa, e os olhares da multidão se fixaram sobre ele. Alguns olhares eram céticos, mas outros mostravam uma centelha de esperança. Então uma voz se destacou, mais forte do que o resto. Era um homem alto, conhecido por seus discursos eloquentes e por ser um defensor do culto ao ídolo. Como você pode falar assim, jovem? Seu Senhor foi crucificado, enquanto nossos deuses continuam glorificados. Onde está a sua fé? Timóteo estendeu a mão. Mas o que é a morte, senão a passagem para a vida eterna? Pois está escrito, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, 1 Coríntios 15h14. O Senhor Jesus vive, e sua vitória é a chave para a vida. A multidão ficou em silêncio, enquanto as palavras de Timóteo ecoavam em seus corações como um eco sagrado. O céu parecia escurecer ainda mais, e logo a tempestade se instigou. Relâmpagos lampejaram no céu antes calmo, e um trovão retumbou, como se o próprio Deus estivesse respondendo à declaração de fé. Nesse momento de instabilidade, Timóteo percebeu que as trevas não apenas o cercavam, mas estavam se movendo em resposta ao seu clamor. Corações começavam a mudar, e alguns dos que estavam prontos para atacar, agora hesitavam. Luciana, encorajada, segurou a mão de Timóteo e, juntos, começaram a orar em voz baixa, suplicando pela intervenção do Senhor. Mas sobre tudo isso, o profeta ídolo fez um último esforço para manter o controle, erguendo o bastão que simbolizava seu poder. Vocês se rendem ao novo Deus? Não foram ancestrais e heróis nossos que construíram este culto? Timóteo, fortalecido pela presença de Deus, respondeu com palavras de ousadia. Antes de serem heróis, eles eram homens. E como homens, eles também falharam. Somente aquele que é eterno pode oferecer esperança verdadeira. Enquanto a tempestade rugia, uma nova realidade estava prestes a se manifestar. Aquela batalha não seria vencida por força física, mas através da resiliência da fé. O que Timóteo não sabia era que o Senhor já estava preparando um plano de salvação que ultrapassaria suas expectativas. Um murmúrio crescente começou a emanar de entre a multidão, misturando dúvida e fé. O confronto estava à flor da pele, mas um elemento inesperado surgiu, revelando que em um instante acontecimentos culminariam em um próximo desdobramento que testaria não apenas a fé de Timóteo, mas de toda Corinto. Qual era o plano misterioso de Deus, para que as almas buscando redenção encontrassem a verdadeira luz no meio das sombras? À medida que o trovão proferia seu rugido ameaçador e as sombras da tempestade dançavam nas faces atentas da multidão, um silêncio sobrenatural começou a se estabelecer entre os presentes. Era uma pausa carregada de expectativa e desespero, enquanto os corações se uniam, pesando as palavras de Timóteo em sua essência mais profunda. Nesse momento ímpar, uma jovem, de nome Ana, que vinha à beira do grupo, interrompeu o silêncio. Sua voz, tímida mas firme, ressoou como uma nota de esperança. Ainda que os ídolos nos prometam proteção, não podemos ignorar a verdade que se manifesta desde que ouvimos a palavra do Senhor. Um Deus verdadeiro nos ama e nos chama de volta. Timóteo virou-se, percebendo que ali havia uma conexão poderosa, uma determinação crescente entre aqueles que estavam ansiosos pela verdade. Ele se sentia como se um novo espírito alcançasse a multidão, despertando corações sonolentos. Luciana lançou um olhar encorajador para Ana, compreendendo que o Senhor estava unindo as vozes em um clamor de transformação divina. Mas a fúria do profeta ídolo não poderia ser ignorada. Ele ergueu o bastão, cujos adornos brilhavam com uma luz opaca, e gritou: Vocês, cegos pela fé, não veem que estão se entregando a um mito. Onde está a evidência do poder desse Jesus que proclamam? Está em cada coração que se rompe ao reconhecê-lo como Senhor. Timóteo gritou de volta, sua voz estrondando como o trovão que ecoava nas nuvens. Ele sentiu, naquele instante, que a própria essência do Evangelho estava na batalha pelas almas. Era mais do que um debate, era uma guerra pela vida eterna. Relâmpagos cortaram o céu,
e a multidão observava com os olhos arregalados, ora temerosos, ora ansiosos. A tempestade parecia espelhar os conflitos internos, e a luta entre a luz e as trevas ganhava vida diante de todos. Se é pela fé que estamos aqui, eu quero conhecer esse Jesus que vocês amam. Outra voz se ergueu, um homem chamado Juliano, conhecido em Corinto por seu ceticismo. Ele avançou, desafiador. Mostrem-me o que é crer. Timóteo, percebendo a fragilidade da situação e a oportunidade que Deus estava apresentando, apressou-se a se mover. Juliano. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos orar juntos e clamar pelo Espírito Santo que nos guia. Aquele que é justo e verdadeiro não nos deixará sozinhos. Como que sendo guiados por uma força divina, os presentes começaram a erguer suas vozes em um clamor unificado, pedindo uma intervenção célere do Senhor. Timóteo sentiu a corrente de oração unir as almas como um afluente, crescendo em intensidade. O poder do céu desceu como uma resposta, revigorando-os com um desejo ardente de verdade e transformação. Mesmo nas sombras da dúvida, uma profunda convicção tomava conta do coração da multidão, e a fúria do profeta ídolo começou a se dissipar. Desista! Este é um momento de confissão e revelação. Gritou o profeta, a cólera escorrendo de sua voz enquanto o manto da dúvida o envolvia. Timóteo olhou mais uma vez para o céu. A tempestade agora parecia estar em resposta ao clamor fervoroso. O Senhor está aqui. É tempo de mudança. E como se a própria natureza estivesse em sincronia com o clamor de um povo que busca a luz, um clarão ofuscante iluminou o céu, e uma voz poderosa ressoou, não apenas na tempestade, mas ecoando nos corações de cada um ali presente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14h06. Nesse instante glorioso, a multidão se calou, as trevas hesitaram, e todos perceberam, Deus tinha um plano muito maior do que poderiam imaginar. O apóstolo Paulo, em sua jornada, estava mais perto do que nunca, e a resposta de Timóteo não apenas abriria os olhos dos cegos, mas iniciaria uma grande revolução espiritual em Corinto. Mas o que nem Timóteo nem a multidão sabiam era que uma voz silenciosa observava de longe, uma figura com planos secretos que se entrelaçavam com o destino daquele povo, trazendo à luz a confirmação das promessas proféticas que havia muito aguardavam. Qual seria o próximo passo no plano soberano de Deus, que estava prestes a transformar não só Corinto, mas a história da fé para sempre? Enquanto a tempestade rugia e a multidão permanecia em súplica, um profundo silêncio tomado de reverência invadiu o ar. A luz que antes ofuscou seus olhos agora preenchia cada coração como um novo amanhecer. Timóteo, sentindo a presença palpável do Senhor, divertiu-se à medida que as vozes dos presentes se uniam em um único cântico de adoração. Vejam! A esperança não é em vão! Ana exclamou, seu rosto iluminado pela verdade que finalmente se tornará palpável. Ele está aqui entre nós. O nosso Redentor vive. O profeta ídolo, agora fragilizado pela força do clamor coletivo, vacilou. A desconstrução de sua autoridade parecia iminente, e um suor frio brotou em sua testa. Mas você não pode negar que os milagres de nossos deuses são visíveis. Olhem para as oferendas que fazemos. Onde está o seu Jesus agora? Timóteo, em meio à intensidade do momento, respirou fundo. Jesus não é apenas um símbolo de esperança. Ele é o próprio milagre. Os sinais e maravilhas são frutos da fé. A palavra nos ensina, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, João 14h12. Nesse instante de fé ardente, a tempestade começou a acalmar. O céu, antes ameaçador, agora se abria como um vasto manto azul. O espírito de luta entre o bem e o mal se manifestava não apenas nas palavras, mas também nas próprias forças da natureza, revelando a luta cósmica que ocorria. Juliano, em um momento de clareza, caiu de joelhos. Senhor, se você é verdadeiramente quem diz ser, mostre-me sua glória. A multidão, tocada pela sinceridade de sua súplica, uniu-se em oração, pedindo por um milagre que confirmasse a presença divina diante deles. Então, como uma resposta contundente, uma luz intensa e suave brotou do céu, envolvendo Juliano. Ele levantou os olhos, e com lágrimas escorrendo pelo rosto, gritou, eu vejo.
Eu vejo. Sua exclamativa revelação trouxe um novo ânimo à multidão, que agora se via testemunha de um poderoso milagre. Timóteo, o coração disparado, não pôde conter as lágrimas que escorriam por suas bochechas. Uma onda de paz percorreu seu ser, enquanto sabia que aquilo era apenas o começo de algo grandioso. Ele se lembrou do que o Senhor havia prometido: quando a minha palavra sair de minha boca, ela não voltará para mim vazia. Isaías 55:11. A multidão foi tomada pelo fervor espiritual, o desejo imenso de se entregar à verdade. Palavras sagradas passaram de lábios em lábios, e a adoração ao Deus Altíssimo começou a ecoar por todo o lugar, fazendo tremer os fundamentos da cidade de Corinto. Mais em um canto distante, dentro das sombras, uma figura se mantinha oculta, escutando tudo. A fúria e inveja cresciam dentro dele, pois sabia que seus planos de corrupção e discórdia estavam se desmoronando. Ele se lembrou das palavras que as profecias antigas diziam sobre o Messias que viria, e sua impotência o consumia. Não posso permitir que isso aconteça, murmurou, apertando os punhos. Os primeiros raios de um novo dia começavam a iluminar o horizonte, sinalizando um novo capítulo não apenas na vida de Juliano, mas na história da cidade. O plano soberano de Deus estava em ação, mas o que mais estava reservado? Com a luz do novo dia, um chamado ainda mais amplo e profundo estava prestes a ser revelado, enquanto a cidade fervilhava de esperança e o céu parecia sussurrar promessas incontáveis de transformação. Enquanto a cidade despertava para um novo dia, um murmúrio de expectativa preenchia o ar. Timóteo, agora tomado pelo fervor da adoração, sentia seu coração pulsar em uníssono com a nova realidade que havia se estabelecido. Ele olhou ao redor e notou os rostos iluminados de fé que antes estavam afligidos pelo desespero. O milagre de Juliano havia acendido uma chama de esperança em cada coração. Mais adiante, o apóstolo Paulo, atraído pela agitação espiritual, se aproximou. Com sua presença imponente e os olhos carregados de compaixão, ele levantou a mão, esperando que a multidão silenciasse. Irmãos e irmãs, é verdade que testemunhamos a glória de Deus. Este é o tempo de transformação e cumprimento das promessas do Altíssimo. Sua voz ecoou, reverberando nas almas como um trompete chamador. Os presentes se voltaram para ele, e cada palavra que Paulo proferia parecia lenta e pesada com o Espírito de Deus. Ele continuou: lembrem-se das Escrituras. E acontecerá que, assim como você ouve as palavras que eu pronuncio, você será transformado. Romanos 10:17. Juliano viu a luz, e agora, meus amigos, é hora de caminharem em direção a ela. Timóteo, arrebatado pela intensidade do momento, sentiu um impulso dentro de si. Ele se aproximou de Paulo, seus olhos brilhando com a paixão recém-descoberta. Como posso, Senhor? O que devo fazer para ser um instrumento do novo caminho? Com um olhar firme e amoroso, Paulo respondeu: seja um portador da verdade. Fale em nome da esperança que você mesmo encontrou. Deixe que a luz que agora brilha em você ilumine os que ainda estão presos na escuridão. A multidão, percebendo a profunda conexão entre Paulo e Timóteo, começou a clamar: que a voz do Senhor ressoe em nossas vidas. Que Ele nos guie a cada passo. Entretanto, nas profundezas das sombras que cercavam a cidade, a figura oculta observava com crescente tumulto em seu coração. Ele sabia que a presença de Paulo trazia consigo uma autoridade que, se não fosse contida, poderia arruinar todas as suas tramas malignas. Eu não posso permitir que eles se unam a ele, eu devo agir, murmurou, puxando uma seita de seguidores obcecados que já se formara nas sombras. O ar pareceu congelar quando uma nova onda de temor se espalhou entre os conspiradores. Vamos criar dúvidas nas mentes do povo, sussurrou o líder sombrio. Plantaremos sementes de divisão para que essa verdade não prospere. A discórdia é a única maneira de enfraquecê-los. Sua voz era um veneno que se infiltrou nos corações susceptíveis dos presentes. Enquanto isso, Timóteo, tocado pela urgência da missão, dirigiu-se a uma pequena assembleia de fiéis que ainda proclamavam o nome do Senhor. Não podemos deixar que os lados da discórdia sufocam a canção da esperança. Deus prometeu que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Mateus 18:20. Que a voz do nosso Deus ressoe por meio de nós. Com um coro de amém, a multidão concordou, enquanto mensagens de fé começaram a se espalhar.
Nos olhos de cada um, a determinação brotava, mas ainda pairava uma pergunta inquietante no ar, como um sopro de vento. O que a escuridão estava tramando? Estariam preparados para o que se aproximava, enquanto a manhã avançava, a cidade de Corinto ardia em fervor espiritual. Mas com a luz que iluminava seus corações, uma sombra se aproximava, e o plano soberano de Deus estava prestes a revelar um desdobramento ainda mais inesperado. Quais seriam os desafios que viriam? E como permaneceriam firmes quando as vozes da dúvida tentassem sufocar a verdade? Somente o tempo diria, mas uma certeza permeava o ambiente: Deus não havia terminado de agir. A cidade de Corinto, agora revigorada pela esperança, observava uma transformação tão súbita quanto extraordinária. Timóteo, cercado por novos crentes e por aqueles que buscavam respostas, sabia que algo grandioso estava se preparando. A luz do Senhor iluminava os caminhos tortuosos, mas o inimigo não estava apenas à espreita, ele já havia começado a trabalhar no sussurro das sombras. Enquanto a atmosfera vibrava com fé, uma tensão crescente se entrelaçava em cada esquina. Palavras proféticas de esperança dançavam no ar, mas também havia vozes dissonantes que ameaçavam apagar essa chama. Foi em um dia de agitação, em um encontro fervoroso de oração, que Timóteo pôde perceber que a batalha espiritual não era apenas uma alegoria, mas um confronto real e palpável. Naquela manhã, enquanto ele e a comunidade se reuniam para buscar o Senhor em adoração, um frio repentino percorreu a sala. Timóteo levantou os olhos e viu uma figura velada na entrada, um homem austero, com um rosto endurecido e um olhar penetrante. Ele era aquele mesmo profeta ídolo que havia instigado a multidão anteriormente. O ambiente imediatamente se tornou tenso, e corações apertaram-se com a aflição do desconhecido. Vitória é uma ilusão, seguidores de um homem crucificado, proclamou o profeta, sua voz um eco de desdém. Vocês só estão se entregando a uma esperança ilusória. Mesmo diante da hostilidade, Timóteo sentiu uma onda de compaixão por aquele homem, que tão claramente ignorava a verdade que ele mesmo havia começado a entender. Não é a nossa fé que é a ilusão, mas a dependência de ídolos que não falam. Timóteo respondeu, sua voz firme e cheia de convicção. O Senhor Jesus vive, e é a verdade que nos libertará. As palavras de Timóteo ressoaram como um eco de coragem, e a multidão começou a murmurar. O profeta, percebendo que sua autoridade estava se esvaindo, ergueu a voz em raiva: tem cuidado, jovem. O caminho que vocês seguem levará à destruição. As sombras que tenho cultivado são mais poderosas do que imagina. Timóteo, sentindo o impacto daquela declaração obscura, foi tomado por um profundo desejo de ver a luz prevalecer. Se há sombras ao nosso redor, é porque a luz do nosso Senhor Jesus brilha em nós. Ele não sabia que na escuridão de Corinto, corações estavam sendo moldados e transformados, mesmo no seio da oposição. Uma forte brisa soprou pela sala, como se a própria criação estivesse respondendo ao clamor da verdade. E enquanto o profeta tentava retomar o controle, uma mulher do fundo da assembleia levantou-se. Seu nome era Liviana, e sempre fora considerada uma mulher sábia dentre o povo. Deixe-nos ouvir o que se oculta nas sombras! Exclamou, com um olhar que atravessava a intimidação oferecida pelo profeta. Se você tem certeza de sua verdade, mostre-a. Que se revele sua força. A assembleia se agitou, e Timóteo sentiu a energia da fé se unir contra as trevas. O profeta ídolo, acuado pela bravura da mulher, vacilou, mas não recuou. Ironizando, ele soltou uma risada amarga. Vocês anseiam por provas? Se as suas vozes não foram suficientes, não invejem a história de quem se levanta contra o que aqui representa. A dúvida envenenará a alma. As palavras ecoaram, mas agora Timóteo percebeu que a dúvida não estava exposta, mas combateu com a verdade revelada. Nós não tememos a batalha, declarou novamente, sentindo a unidade e a força na presença do Senhor. Porque a luz que brilha em nós renasce e se fortalece entre nós. Uma onda de amém preencheu o espaço, como se a própria multidão estivesse despertando. Mas o que Timóteo não entendeu foi que o profeta estava prestes a furar a linha, sob as ordens de um inesperado manipulador que estava observando cada movimento, cautelosamente planejando como poderia desferir sua própria espada de discórdia.
Na escuridão que o cercava, as sombras começaram a ganhar forma, enquanto figuras furtivas se reuniam na penumbra, sussurrando confabulações destrutivas. Surpreendido por uma determinação fervente que apenas aumentava, Timóteo clamou, que todos aqueles que buscam a verdade se juntem a nós. Se há algum espírito que não é do Senhor, que ele não possa prevalecer contra nós. As palavras se tornaram clamor, e as correntes que se erguiam na sala pareciam se romper diante da força da fé. Mas, retorquiu o profeta ídolo, as suas orações não vão deter o que já foi determinado. Este fim é inescrutável. Agora, a dúvida não era mais uma sombra, mas um rugido que ecoava nos corações de muitos. Aqui estava uma batalha que ia além dos princípios do viva perfeito. O escopo do plano soberano de Deus começava a ganhar forma diante dos olhos de Timóteo, e ele percebeu que a verdadeira luta não era apenas contra um ídolo, mas contra um sistema que se enraizava na mentalidade desordeira e negativa. Enquanto a situação se tornava cada vez mais tensa, a voz da esperança se ergueu novamente. Nós não estamos sozinhos nesta luta! Gritou Timóteo, movendo-se com destreza e humildade. O Altíssimo está conosco, e ele está preparando um caminho de glória. E neste clamor, enquanto a batalha entre luz e trevas se acirrava, uma nova revelação começou a se romper entre as sombras. O plano soberano de Deus estava prestes a desenrolar-se de maneiras que ninguém poderia prever, e por trás das cortinas, uma transformação radical e milagrosa estava em desenvolvimento, que não apenas mudaria Corinto, mas ressoaria por gerações. Afinal, em meio ao caos, a luz de Deus estava prestes a brilhar de forma ainda mais intensa.